Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de janeiro de 2024 do fundo VGIR11, Valora CRI CDI, Fundo de Investimento Imobiliário de Papel. Então, a gente acabou de gravar um vídeo aí do Valora, do VGIP11, fundo que é indexado principalmente no IPCA, né, quase 100%. E agora a gente vai falar no outro que a indexação principal é o CDI. Então, para você botar na balança aí, né? E ver como é que o fundo está se comportando. Qual que está com desempenho melhor, né? O VGIP ou o VGIR? Então a gente vai ver isso aqui agora nesse relatório gerencial, ok? Fique conosco então. E se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo. Se inscreve aí no canal. Você que está chegando agora, ou que já acompanha a gente há algum tempo. Ajuda a gente a disseminar essa informação pelo YouTube, tá? É tudo de graça. E eu vou deixar, inclusive, esse relatório gerencial na descrição do vídeo e o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá e encurta a distância. Converse também com outros investidores. Vamos lá então. Fundo que também investe em CRI, é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, é para investidores em geral, tem uma taxa de gestão de 0,80% sobre patrimônio líquido e prevê uma taxa de performance de 20% do que exceder o CDI. Não sei o que significa utilizando a marca d'água, não sei o que significa isso. E taxa de administração 0,20, então é 1% de taxas, né? Mais taxa de performance, taxa de escrituração, então é um monte de taxa aqui. E distribuição de rendimentos, só no mesmo dia, né? Do VGIA, do VGIP, também o VGIR, oitavo dia útil, paga no 13º, então também vai pagar agora no dia 21, né? Quarta-feira vai pagar aí os proventos. Quem gera é a Valora Gestão de Investimento e quem administra a escritura é a BTG Pactual e o auditor aqui é Ernst Young, auditores independentes, também uma auditoria bem conhecida, né? Ele já é um pouquinho mais velho do que o VGIP, tá? Tem desde julho de 2018. Então, o fundo mais antigo aí vai partindo para o seu sexto ano, né? Sexto ano. Agora, em 2024, o fundo de gestão ativa de títulos e valores imobiliários e VGIR11 é o código de negociação na bolsa. Vamos lá falar então aqui do VGIR11, janeiro de 2024, que a gestão está dizendo aqui, né? Então, o fundo está com seu patrimônio alocado em CRI, são 49 operações diferentes, mais de 1,1 bilhão, né? Quase 1,1 bilhões de reais investidos. E demais recursos estão aí investidos em instrumentos de caixa, rendendo provavelmente a Selic, ou CDI, ou percentual do CDI, né? Ao longo de janeiro, o fundo adquiriu então 14,8 milhões em 3 operações diferentes, né? De todos os papéis já tinha na carteira, ele aumentou a posição e todos indexados ao CDI. O fundo também vendeu aqui 3 milhões e meio de posição parcial e recebeu 34 milhões em amortizações e quitações de alguns CRIs aqui, por exemplo, CRI São José, que quitou 16 milhões, né? E uma amortização parcial de 6,3 milhões do CRI Páteo Mogilar. Esse foi o CRI. Mais para baixo a gente verifica aqui a distribuição. Então a distribuição foi de 11 centavos por cota, lembrando que esse é um fundo na base 10, tá? Um fundo na base 10, 11 centavos por cota foi a distribuição, o que corresponde a uma rentabilidade de CDI mais 2% ao ano sobre a cota patrimonial. Fundo, então, se você for comparar um fundo na base 100, ele está distribuindo R$ 1,10 por cota, né? Mas é um fundo na base 10, então é 11 centavos. Nos últimos 12 meses, R$ 1,43 foi a distribuição por cota. E então o fundo segue aí fazendo boas distribuições, né? CDI ainda está alto, né? Segue aí reduzindo, está em 11,25% ainda, né? A Selic, o CDI acompanha a Selic, né? E então o fundo está com uma rentabilidade bem interessante ainda aí, uma distribuição bem interessante. São mais de 237 mil cotistas. Eu não sou cotista do VGIR, nunca fui. Tem outros fundos de CRI na carteira, mas eu sigo acompanhando aí. É uma oportunidade, eu acho um fundo interessante, né? E está aproveitando aí a questão do CDI, é um bom fundo para você diversificar, né? Se você tem muitos fundos indexados ao IPCA,
É uma boa oportunidade aí para você também diversificar a sua carteira. E é um fundo considerado aqueles fundos de troco, né, base 10, né, mas não se engane, sempre compare com, né, na proporção de um fundo na base 100, porque muitos fundos estão desdobrando e ficando mais caro proporcionalmente, tá? Então tem que ficar atento a isso aí. E o volume médio de negociação foi muito bom, né? O volume médio aqui 4,1 milhões, o fundo tem uma ótima liquidez, né? A liquidez muito maior do que o do VGIP. A quantidade de cotistas também é muito maior, mas o tamanho é igual, né? Então, interessante isso aí. Evento subsequente, o fundo fez um investimento adicional num CRI, R$ 1 milhão, CDI mais 5%. Então, o fundo tem buscado taxas aí de consideradas high yield, né? Dentro daqui do DRE gerencial, a gente verifica. Então, o fundo vai pagar aí dia 21 de fevereiro, né? Esse aqui é o 13º dia útil. E mês de janeiro foi mais de 14,7 milhões em receitas. Aumentou bastante aqui os juros, né? Aumentou bastante aqui. O mais interessante que foi os juros, né? Que teve um impacto, então, no aumento dessa receita. E nas despesas recorrentes foram R$ 2 milhões, o resultado de 12,7 milhões. O fundo distribuiu 11,3, então o fundo nem distribuiu tudo e já distribuiu aí muito mais de 1,10%, né? A cota patrimonial encerrou a 9,65, deu um CDI mais quase 2% de yield. Aqui é o histórico de rentabilidade desde agosto, aqui no caso, né? A distribuição. O fundo tem uma reserva de caixa aí de 1 centavo por cota, né, para eventuais despesas, incluindo taxa de performance. E comparando aqui com o 100% do CDI, né, a gente verifica que o fundo está performando bem melhor do que o CDI, né? A gente verifica aqui onde está a faixa do CDI e onde o fundo está fazendo as suas distribuições, está performando bem melhor do que o CDI. A gente verifica então aqui a carteira de ativos do fundo. Para mim, vendo aqui a carteira, eu vi um ponto fraco, que foi o ponto fraco dos fundos que afundaram aí depois de uma inadimplência de um conjunto de empresas, né, do mesmo grupo. O que eu verifico aqui, sem conhecer as outras empresas, é que o fundo está muito concentrado na Helbor. Helbor tem várias posições do fundo aqui e é mais de 25% do total do patrimônio líquido do fundo, do patrimônio do fundo alocado no Helbor, no CRI Helbor, é mais de 25%. As três maiores posições, inclusive, na Helbor. Então, isso é muito preocupante, né? É uma parcela bem acentuada. Para mim, é o ponto fraco do fundo. O fundo está distribuindo bem, está com preço legal, está distribuindo mais de 1,10%. Mas esse, para mim, é o principal ponto fraco aí, né? Tomara que não aconteça nada com a Helbor, que ela continue saudável financeiramente, mas ele tem uma posição muito alta. Aqui na Helbor é mais de 25% aí de alocação de patrimônio líquido alocado financiando as obras, né? Os empreendimentos da Helbor. É o que a gente verifica aqui, 100% alocado em CRI, praticamente o fundo não tem caixa, né? CDI corresponde a 98,7% e tem um pouquinho de PCA aí, ó, 1,3% apenas, tá? E o fundo também, assim como o VGIP, ele é mais alocado, inclusive esse aqui é muito mais concentrado no segmento residencial, contratos mais pulverizados, né? É muito concentrado também no segmento residencial. Aqui dentro das alocações, né, que também tem a questão dos LTVs, né? Então, LTVs entre 75% e 80% é o principal do fundo, 38,5%. E aqui é a taxa de aquisição, né, os percentuais aqui, como o CDI é o principal, né, aqui, CDI mais 4,1%, é a carteira atualmente com duration de 2,2 anos. E os rendimentos mensais comparado com as emissões, né, o fundo já fez 6 emissões de cotas, então tem aqui os comparativos percentuais de desempenho, né, dos dividendos em relação ao valor de mercado no encerramento desses períodos aqui, né, de setembro até janeiro. E aqui é o histórico de rentabilidade do fundo, né, comparando com o valor de mercado do fundo, comparando aí então com a distribuição. Agora, em janeiro, foi CDI mais 1,93, o encerramento de mercado foi 9,69
E então o melhor desempenho do fundo foi aqui em abril de 23, quando ele estava R$ 9,32, distribuiu 12 centavos por cota e teve uma rentabilidade de CDI mais 5,25%. Aqui então é toda a parte qualitativa, né? Você que quer se informar aí do que essa Helbo aí tem aí de bom que o fundo está financiando direto, né? Procura aqui as operações aí da Helbo, ver quais são as. Você está estudando o fundo para investir nele, né? Pretende investir nele e ver quais são as garantias, né? Qual é a taxa, se não é tão absurda, né? Se não é uma taxa mais high yield, que aí é mais perigoso ainda, mas pelo que eu vejo aqui é uma taxa considerada high grade, CDI mais 3%, mais 3%, mais 2,95%, 2,95%, 3%, pelo menos isso, né? Mas o fundo está bem alocado na Helbo. E mais para baixo a gente vai ver a questão da liquidez no mercado, né? Liquidez no mercado do fundo, que tem uma liquidez ótima no mercado, mais de 4,1 milhões. Foi a liquidez em janeiro, mais de 90 milhões de reais. Foi o volume de negociação no mês inteiro, né? E o volume diário médio foi de 4,1 milhões. O valor da cota variou entre 9,65 na mínima e 9,91 na máxima, né? Variou aí, variou interessante a variação, né? Variou aí interessante, teve uma variabilidade, uma elasticidade até legal aí no mês, né? E ele está andando de lado já há algum tempo, né? Desde no fim do semestre passado, o fundo praticamente com o preço andando de lado, né? Tem aí as suas distribuições aí bem estabilizadas e não tem muita variação muito relevante no mercado, como aconteceu no primeiro semestre de 2023, ok? Então é isso aí, se você está estudando fundo, se informe aí sobre a Helbo, né? Tem uma alocação aí bem concentrada na Helbo, mais de 25% do fundo são em CRIs da Helbo. Então se informe aí primeiro, né? Ver como é que está a saúde financeira da empresa, os balanços, né? Dá uma estudada aí, porque a gente sabe que essas concentrações aí são perigosas, né? E né? Toda empresa tem teto de vidro, a gente sabe disso, né? Ok? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.